Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC. Hoje para falar um pouquinho melhor a respeito da derrota do Palmeiras para o São Paulo nos pênaltis por 4-2. Realmente era um jogo extremamente decisivo, uma final de campeonato, então a gente já podia esperar um jogo extremamente disputado, e foi o que aconteceu. Realmente o Palmeiras estava apresentando um pouco melhor do que o São Paulo, principalmente no início do jogo, porém o jogo estava bem equilibrado. Eu sentia o São Paulo e o Palmeiras com muita vontade de vencer, principalmente nesse início de jogo, então acabou surgindo lances de muita força. Aí, na minha opinião, o árbitro até deu uma exagerada na questão dos cartões. Para mim, ele poderia levar um pouco mais na conversa, mas ele optou por acabar distribuindo muitos cartões, na minha visão, de forma exagerada. O Palmeiras foi bem no primeiro tempo, teve até que um volume de jogo um pouco maior do que o do São Paulo. E nesse primeiro tempo eu quero destacar a partida do Rony. Realmente pode-se questionar tudo a respeito do Rony, mas não pode se questionar a questão da vontade. Realmente ele sempre se apresenta com muita vontade. Inclusive, teve uma bola que ele foi quase que na bandeira de escanteio da defesa do Palmeiras. Então, mostra que ele realmente estava com muita vontade. Ele é um jogador que também finaliza muito bem. No primeiro tempo, ele teve uma jogada onde ele domina e já finaliza a bola. Então, na minha visão, ele foi o melhor em campo nesse primeiro tempo. No segundo tempo, não mudou muito essa questão do jogo. O jogo continuava muito pegado, muito equilibrado, com os dois times tentando um pouco o gol, mas também se preocupando com a marcação. E foi uma final de Supercopa diferente do que vinha apresentando nos últimos anos. Para você ter uma ideia, no ano passado o Palmeiras venceu o Flamengo por 4-3, num jogo de muitos gols, um jogo bem aberto realmente, só que aconteceu dessa vez o contrário, porque foi um jogo bastante disputado, o meio-campo também estava bastante congestionado, então acabou faltando essa questão de estar um jogo mais aberto realmente para as duas equipes. Porém, no Palmeiras eu quero destacar, fazer um destaque negativo aqui, que é o Rafael Veiga. Nesse jogo de meio campo, onde a dificuldade principal era você ter o domínio do meio campo, eu vejo que o Palmeiras sentiu bastante falta do desempenho do Rafael Veiga. Ele estava bem abaixo realmente, praticamente não produziu as jogadas, e o Palmeiras realmente sentiu muita falta, porque na minha visão, ele é um dos principais jogadores do Palmeiras, então quando ele não está jogando no seu melhor nível, o Palmeiras acaba sentindo muita falta. Porém, essa falta do Rafael Veiga, que eu posso destacar, nós também temos que destacar o Mike, que foi muito bem na partida. Realmente, no segundo tempo, na minha visão, ele foi o melhor. Ele acabou criando várias oportunidades. Teve uma oportunidade que ele faz o cruzamento, deixa o Flaco Lopes na cara do gol. E por muito pouco o Flaco Lopes ele não abre o placar, mas acabou não fazendo. Depois teve uma outra jogada onde ele dá um chute e o zagueiro do São Paulo acaba cortando praticamente em cima da linha, uma bola que, na minha visão, entraria. Então, o Mike foi muito bem nessa questão do segundo tempo. Foi, para mim, o grande destaque do segundo tempo. A partir daí, eu quero dizer que, para mim, se tivesse que haver uma equipe vencedora no tempo normal, para mim seria o Palmeiras, porque o Palmeiras produziu mais, o Palmeiras teve mais oportunidades claras de gol e também teve uma defesa um pouco mais sólida. Eu vi o Palmeiras mais equilibrado que o time do São Paulo, porém, o São Paulo acabou sabendo se defender na medida do possível bem também e acabou levando o jogo para os pênaltis. O São Paulo e o Palmeiras, que tem um histórico meio complicado na questão de pênaltis em relação ao Palmeiras. O Palmeiras já foi eliminado de Campeonato Paulista para o São Paulo nos pênaltis, foi eliminado da Copa do Brasil nos pênaltis também. Então é bem difícil para o Palmeiras quando chega nessa questão dos pênaltis, porque o Palmeiras não tem um histórico de ganhar do São Paulo. O Abel até, em umas entrevistas passadas, e se eu não me engano, ele até cita no livro que ele escreveu, que o São Paulo realmente foi o time que mais conseguiu complicar a vida do Palmeiras nesses últimos anos. Então, quando foi para os pênaltis, o São Paulo levava essa pequena vantagem psicológica da questão de retrospecto. Além disso, o São Paulo começa batendo, começa acertando, e nisso vai. Até que nós temos o Murilo, que ele acaba errando o pênalti, e logo em seguida o São Paulo vai lá e converte. Então fica numa situação extremamente complicada para o Palmeiras, porque estava 4-2
e o Palmeiras não poderia errar mais e não poderia mais sofrer gol. Então, ficou uma questão extremamente difícil para o Palmeiras se recuperar, tanto no psicológico quanto na técnica. E também aí nós temos que destacar o goleiro Rafael, goleiro do São Paulo, extremamente competente na questão do pênalti. Praticamente não errou o lado. Inclusive, no primeiro pênalti que foi cobrado pelo Rafael Veiga, ele chega a encostar na bola, mas por muita sorte do Palmeiras, ele acaba não conseguindo fazer a defesa, mas ele foi muito bem, muito melhor do que o Everton. O Everton acabou não acertando muitos cantos, então o Rafael foi bem melhor, teve um aproveitamento bem melhor nos pênaltis. E para encerrar, ele defende ainda o pênalti do Piquerez, fazendo assim com que o São Paulo fosse o campeão da Supercopa. Um título que é um título de início de ano. Lógico, todo título é extremamente importante, porém, realmente como se trata de um título de começo do ano, onde as duas equipes estão iniciando o ano, eu creio que especialmente para o Palmeiras, que vem sendo campeão consistentemente nos últimos anos, obviamente que aqui tem o seu peso, mas eu acho que está longe de ser uma terra arrasada, que o Palmeiras é algo com que o Palmeiras tem que se preocupar, até porque, na minha visão, o Palmeiras joga melhor que o São Paulo, não muito melhor, mas um pouco melhor. O Palmeiras poderia ter saído vencedor no tempo normal, porém, o futebol é assim, quando você não aproveita as chances que você tem, você acaba perdendo o jogo, e foi o que aconteceu com o Palmeiras. Infelizmente, não foi possível vencer, mas o Palmeiras tem aí um trabalho todo a ser construído. Realmente, nós temos que falar que faltam ainda peças para esse elenco do Palmeiras. Eu vejo o elenco do Palmeiras como um elenco muito curto, então nós temos que estar alerta em relação a isso, porque a gente tem que lembrar também que no ano passado nós ganhamos o Campeonato Brasileiro muito em função da derrocada do Botafogo. Realmente o Botafogo piorou muito, teve muita dificuldade, nós soubemos aproveitar muito bem. Porém, isso não pode apagar que faltou reforço, faltou uma melhor qualidade do elenco, então nós temos que também frisar que o elenco ainda precisa de reforço, ainda precisa de melhorias, especialmente agora com a contusão do centroavante Bruno Rodrigues, e também nós teremos que aguardar o Dudu, pelo que eu vi, ele vai ficar em condições de jogo por volta de junho ou julho, então ainda vai demorar um certo tempo, e além disso nós temos a questão do Endrick, que já está negociado para o Real Madrid, ele parte para o Real Madrid a partir do meio do ano, então nós temos que buscar alternativas e peças de reposição. Acaba essa derrota, é difícil, é triste você acabar perdendo para um rival, mas esse campeonato ele serve mais como um alerta para a gente, para as competições mais importantes, que são o Campeonato Brasileiro, a Libertadores e a Copa do Brasil. Agora nós temos que realmente ver o planejamento, como vai ficar, e o Abel buscando dar o padrão de jogo que consagrou o Palmeiras todos esses anos. O Palmeiras vinha sendo campeão consistentemente, e esperamos que esse ano também consiga se planejar para continuar tendo sucesso nos campeonatos. Agora eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião. O que você achou do jogo? Você acha que o título do São Paulo foi justo? Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.